Bom, galera, bem-vindos a mais uma aula e bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo aqui, ele vai ser um vídeo mais focado se você realmente quer ser um cientista de dados, tá? Se você realmente quiser seguir a carreira de ciência de dados ou se você quer se aprofundar mais nesse assunto, mesmo não sendo a sua carreira, mas você quer dominar um pouco mais esse assunto, tá? Como você pode ver aí na minha tela, a gente vai fazer uma análise exploratória de dados, tá? Essa análise exploratória é uma análise muito comum para criar gráficos gerais. Então, gráficos que você entende o rumo que a sua empresa ali tá seguindo. Talvez a empresa é sua, às vezes você trabalha como cientista de dados em uma empresa, mas a ideia desse projeto é você entender qual o rumo do dinheiro, como que ele está entrando, da onde ele está entrando, basicamente entender esses fatores que são muito importantes dentro de uma empresa utilizando a ciência de dados, tá? Então, para começar, a gente vai ver as bibliotecas, tá? A gente vai usar apenas 3 bibliotecas nessa aula aqui, que é as bibliotecas Pandas, Matplotlib e Seaborn, tá? Todas têm que instalar, então se você ainda não instalou elas, instala elas aí rapidinho, tá? Aqui eu criei uma base de dados, tá? Como sempre, eu crio uma base de dados aqui no nosso código, porque se eu fosse importar de um arquivo externo, ficaria um pouco mais complexo, você teria que criar o arquivo externo, seguir a minha formatação. Se você errasse alguma coisa, ia dar errado no código também. Então, eu deixo a base de dados aqui, que é mais fácil de você pegar, tá? Então, aqui a gente está criando uma lista de dados, eu coloquei fictícios aqui, porque esses dados aqui não são reais, eu inventei para essa aula, tá? E aqui alguns dados, então o ID da venda, então qual foi a venda, qual é o número dessa venda. Esse aqui não é a quantidade, tá? Foi qual é o número dessa venda. Aqui eu coloquei um básico de adicione mais linhas conforme necessário, então se você quiser adicionar mais linhas, fazer mais testes. Aqui o valor da venda, então quanto custou cada produto e a categoria desse produto. Então fiz uma loja que vende de tudo, como se fosse uma Amazon, sabe? Eletrônicos, roupas, eletrônicos, livros e roupas. Coloquei bem genérico aqui, repeti livros e roupas e eletrônicos, não livros, mas para ficar meio genérico mesmo, tá? A ideia, o foco é na análise e no gráfico, não tanto na base, tá? Aqui, se você já viu nossas aulas de ciência de dados, você já sabe o que é um data frame, mas aqui a gente está criando um data frame a partir da lista. Então, essa função aqui, que vem lá da biblioteca Pandas, que a gente pegou aqui em cima, é uma função que vai pegar e vai processar esses dados. E aí, a partir daí, a gente vai fazendo as nossas análises, tá? A DF aqui, que é o nome da variável, é data frame, tá? Uma abreviação de data frame. Aqui embaixo a gente vai fazer uma parte de visualização, então a gente vai visualizar as primeiras 5 linhas. Então eu coloquei as primeiras 5 linhas, porque aqui são 5 itens, tá? Então aqui eu coloquei para mostrar as primeiras 5 linhas e eu utilizei essa função head aqui. Então, como você pode ver, eu estou colocando a lógica sempre encaixada aqui, tá? Eu não estou colocando a lógica isolada lá em cima, eu gosto mais dessa lógica encaixada, porque aí eu vou te mostrando passo a passo, tá? Eu vou rodar esse código aqui para a gente ver o print, tá? Obviamente o código não está pronto, a gente só vai mostrar esse print aqui, que seria esse head, para você ver quais são os resultados que ele tem que dar até esse momento, e aí a partir daqui a gente vai evoluindo esse código para os próximos itens, tá? E como você pode ver aqui, ele trouxe aqui um data frame para a gente. Então ele criou basicamente uma tabela, tá? O data frame ele funciona meio que como uma tabela. Então ele colocou para a gente aqui o ID da venda. Aqui ele está desalinhado por causa do tamanho da letra, mas aqui é o ID da venda. Aqui seria o valor da venda. Aqui o valor, no caso o preço é aqui, né? Aqui a gente tem o ID e aqui as categorias, tá? Esse zero aqui, esse aqui que começa com zero, seria indexação padrão do Python, tá? O nosso ID de verdade é esse do 1 ao 5 aqui e o 0 ao 4 é o do próprio Python. E a categoria aqui foi as categorias que a gente colocou. Então, até aqui ele mostrou o data frame para a gente, tá? Agora a gente vai para as próximas informações. Então aqui informações gerais sobre o data frame. Então aqui a gente colocou esse contrabarra N aqui para ele quebrar uma linha, tá? Então ele vai colocar na linha de baixo informações gerais e a gente vai printar esse info aqui. Eu não vou rodar a aula de novo para printar isso aqui, tá? Porque senão eu ficaria rodando muito passo a passo. Então, eu vou colocar tudo a partir de agora e depois eu vou rodar a aula por completo e vou mostrando o que eu estou colocando, tá? Aqui a gente vai para estatísticas descritivas, tá? Faltou a lógica aqui, mas estatísticas descritivas, tá? Aqui as estatísticas descritivas a gente vai utilizar sempre essas funções. Então a gente está usando funções aqui que são funções da biblioteca Pandas, tá? Aqui a gente tem o Pandas Data Frame que está dentro dessa variável df e essa função head, info, describe são tudo funções que você encontra dentro dos data frames, tá? Aqui embaixo a gente vai fazer uma verificação
Então aqui a gente vai estar verificando os valores nulos. Então aqui é como se fosse uma segurança. Então, valor nulo é caso, por exemplo, na sua planilha do Excel não tenha nada. Então você, por algum motivo, aquela lacuna, aquele quadradinho está vazio. Isso aqui é um valor nulo. Então a gente vai verificar aqui, porque se tiver um valor nulo e você não colocar esse tipo de verificação, geralmente ele pode dar um erro, tá? Aqui embaixo a gente vai fazer uma visualização. Eu coloquei aqui 3 tipos de gráfico nessa aula, tá? 3 tipos de gráfico, ele vai trazer sobre os mesmos dados, tá? A gente não vai alterar os dados, mas esses gráficos eles vão trazer de 3 perspectivas diferentes. Então, talvez seja interessante você trabalhar com esses 3 gráficos para você mostrar ali ou fazer uma análise melhor. Às vezes, determinadas pessoas não entendem um tipo de gráfico e você mostra os outros dois e por aí vai. Então, esse primeiro gráfico que a gente colocou aqui, ó, é uma visualização de distribuição de uma variável numérica, tá? Então, a gente usou esse gráfico aqui, ó, que é o Hitsplot. Então, a gente colocou as vendas aqui, colocou umas coisinhas mais técnicas, tá? Que é o BINS, o KDE, que são coisas realmente mais técnicas. Mas aqui a gente colocou o padrão, tá? Title, que seria o tipo. Aqui a gente tem o label, então o X-label, o Y-label, o show, e aqui o figure, certo? Que seria o que vai mostrar pra gente. E nessa parte de mostrar pra gente, esse fig size seria em pixels, tá? Então 10 por 6 seria o tamanho do gráfico que a gente vai criar, tá? O segundo gráfico que eu trouxe aqui para trazer outras informações, tá? Cada gráfico vai trazer uma informação, é a correlação entre variáveis. Então, a gente vai pegar a correlação entre os valores. Aqui, mantendo o figure, a gente vai manter 10 por 6. Só que nesse caso aqui, a gente vai usar o gráfico de heatmap, tá? Esse SNS, se você não reparou aqui em cima, é a da Seaborn, tá? Que é outra maneira de criar gráficos, além da Matplotlib. Como você pode ver, a gente está usando as duas, tá? Aqui embaixo, a gente está usando o heatmap. Heatmap, se você fosse traduzir, seria algo como um mapa de calor. Então, é um gráfico baseado num mapa de calor, tá? Que também é um gráfico muito utilizado. Aqui, as estruturas desse gráfico, então, o CMap seria Color Map, então, Cool Warm seria do frio para o quente, tá? Você pode alterar essas cores, como quiser. A gente vai utilizar essa configuração padrão aqui, e a gente colocou aqui um título que é a matriz de correlação. Essa parte aqui é mais técnica, você pode colocar o título que você quiser. Eu estou colocando mais para ser algo bem técnico mesmo, como se você estivesse fazendo para uma empresa, tá? Então aqui a gente tem a distribuição de valores de venda, aqui a gente tem a matriz de correlação, esse tipo de coisa, tá? E aqui por último a gente vai fazer uma última contagem, tá? Que é a contagem de valores únicos. Então a gente vai utilizar o count per lot, que seria um outro tipo de variável. Aqui a gente está utilizando o parâmetro de categoria, tá? Então, como você viu aqui a gente utilizou o valor da venda e aqui a gente utilizou a categoria. Aqui os outros dois eu não vou utilizar porque o ID da venda não é importante, tá? Para fazer um gráfico sobre o ID da venda. Então, só categoria e ali o valor das vendas, tá? Título, X-Label, Y-Label, esse tipo de coisa é bem tranquilo. Então, categoria e contagem. Então, quantos de cada categoria foi vendido. E o PLT Show aqui da Matplotlib para ele mostrar esse gráfico. Então, ele vai mostrar para a gente aqui 3 gráficos, tá? Vale ressaltar que ele não vai mostrar os 3 gráficos de uma vez. Ele vai mostrar um, você vai analisar. Quando você fechar esse gráfico, ele vai mostrar o segundo. E aí, quando você fechar o segundo, ele vai mostrar o terceiro. Então, eu vou mostrar os 3 aqui. A gente vai rodar essa aula aqui, Python aula.py, roda isso aqui, e ele vai começar a rodar para a gente. Eu vou fazer um corte rápido, quando o gráfico aparecer, eu mostro aqui. Então ele criou o gráfico aqui, e esse aqui é o primeiro gráfico que a gente teve. Então esse aqui é o de distribuição, que é esse primeiro aqui de cima, que é o Hitsplot, tá? Então esse Hitsplot, ele vai mostrar em forma de barras, e ele vai fazer uma linha. Então essa linha, ela está fazendo um parâmetro entre os gráficos. Quando eu fechar esse gráfico aqui, ele vai abrir o segundo. No meu caso aqui ele está abrindo na segunda tela, mas esse aqui seria o gráfico base de calor, tá? Esse aqui seria o heatmap. Então esse aqui é um mapa de calor. Então a gente tem o ID da venda aqui, a gente tem o valor da venda. Aqui eles têm os parâmetros de calor, então de meio até 1. E aqui você consegue analisar baseado no ID e no valor, esse tipo de coisa, tá? Então aqui é mais para mostrar a correlação entre o valor e o ID, tá? E por último, ele vai trazer para a gente aqui a contagem, tá? E eu peguei esse último tipo aqui, que é o tipo count plot, e esse aqui é o de basicamente contar, tá? Então aqui é a contagem de 0 até 2, tá? Porque a gente colocou poucos produtos, então aqui no caso eletrônicos e roupas a gente vendeu 2 e livros apenas 1. Então ele trouxe aqui para você, mas você tem que pensar que quando você coloca um gráfico de uma empresa, por exemplo, que vende
muitos produtos todos os dias, os seus gráficos vão ficando cada vez melhores, eles vão ficando mais completos, com mais informações. Então, quanto mais informações você tiver, mais bonito, de fato, vai ficar o seu gráfico. Então, se você quiser, você pode colocar um número elevado de informações fictícias. Você pode até pegar no ChatGPT, por exemplo, gere para mim uma planilha com 50 produtos vendidos. Aí o chat vai gerar para você, você traz do chat para cá, e aí, baseado nesse código, você cria um gráfico muito legal com muitos produtos ali que você criou, tá? E aqui embaixo no nosso terminal ele criou os nossos relatórios. Então essa parte aqui que eu coloquei de head, info, describe, ele trouxe tudo aqui pra gente, tá? Então aqui a gente tem as informações gerais, aqui a parte do read e do describe, tá? Então estatísticas descritivas seria o describe, tá? Que seria o último. E aqui os valores nulos, então se ele achou algum valor nulo, ele vai trazer aqui. Se ele não achou, ele vai trazer tudo como zero. Mas, por exemplo, se tivesse um valor de venda em branco, naquele sistema em branco do Excel que eu falei, ele traria aqui, ó, no valor da venda tem 2 nulos. E aí é interessante você pegar esse relatório aqui e levar geralmente para alguém. Então, você fala, ó, no valor da venda aqui tem 2 nulos. Então, isso geralmente afeta o resultado do gráfico, tá? Não vai dar um erro, mas isso vai afetar o resultado do gráfico. Então, algum valor devia ser maior ou menor, baseado na porcentagem, eventualmente se vendesse mais ou vendesse menos, mas aí ele ficaria um pouco incompleto. Não ficaria errado, mas ficaria incompleto se está faltando uma categoria, se está faltando um valor de venda. O ID geralmente é mais para organização, tá? Não vai mudar o gráfico, o ID, mas no geral é assim que você faz uma análise que eu coloquei aqui em cima, tá? Que é o sistema de análise exploratória. Então, aqui a análise exploratória, resumindo, você joga muitos dados dentro do código, você joga um monte de dados, faz os gráficos e vai explorando, né? Basicamente, uma análise exploratória, ela serve para isso. Você joga um monte de dados, cria ali gráficos e vai traçando ali um parâmetro que você quer, baseado nos números que você tem, certo? Então, por essa aula é só isso. Fico por aqui. Se inscreve no canal, like no vídeo e até a próxima aula.